Oiê, amanheceu. E quando amanhece, é hora da gente fazer o nosso devocional. Dedicar, consagrar a nossa vida a Deus. Somente a Ele. E nada melhor do que fazer isso lendo a palavra do próprio Deus. Hoje eu queria compartilhar com você uma passagem interessantíssima, né? Tá em Lucas 14. O título vai dizer: A outra cura num sábado. Num sábado, Jesus entrou na casa de um certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele. E Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: A nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou e o mandou embora. Aí disse: Se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá, mesmo que isso aconteça num sábado? E eles não puderam responder. Quando eu li essa passagem aqui agora, eu achei ela muito interessante, porque a outra cura num sábado. Quando Jesus, a primeira cura teve uma cura que Jesus fez no tanque de Betesda, né? Que ele curou aquele paralítico ali e era num sábado. Quando ele curou, que ele falou para ele pegar a cama dele e andar, e os fariseus falaram: quem é esse que cura no sábado? Não sabe que não é permitido operar milagres no sábado, porque os judeus têm essa coisa de guardar o sábado, né? Então no sábado você não pode fazer nada. E aqui eu percebi que sempre o embate que Jesus tinha com os fariseus. Era sempre os fariseus colocando Jesus contra a parede, né? Porque os fariseus eram quem conheciam muito bem as escrituras, que conheciam as leis, que conheciam ali as regras, como elas deveriam ser seguidas. E aí Jesus deixa um exemplo, porque nós temos a Bíblia, nós temos os mandamentos, as leis até terrenas estão aqui, para que nós possamos conviver bem, em harmonia com a sociedade, e elas têm que ser cumpridas. Claro, para isso elas existem, né? Para que haja ordem e decência. Só que a lei que tinha essas leis, as pessoas estavam desprovidas de compaixão, de compreensão, de empatia em relação ao outro. Estavam muito 8 ou 80 nessa época, né? Então Jesus veio mesmo para confrontar essa lei de Hammurabi: olho por olho, dente por dente. Errou, tem que pagar. Pecou, tem que morrer. Sabe? Sem ter misericórdia, sendo que a gente mesmo tem os nossos escorregões, os nossos pecados, igual eu já falei milhares e milhares de vezes, vivo repetindo isso, que a gente peca no olhar, peca no pensar e acaba partindo para pecar no agir, nas ações. Então, o que a gente pega quando você é ríspido com o irmão, você causa ira no outro, você pecou também. E o outro ficou irado por sua culpa. Então foram dois que pecaram, por causa de dois pecaram. Olha o peso, entendeu? Dessa situação. E Jesus estava sempre em confronto, sendo emparedado, encurralado pelos fariseus. Ele entrou na casa de um fariseu, de um outro fariseu. Ele entrou na casa de Simão, que era um fariseu. Quando ele curou o paralítico no tanque de Betesda, os fariseus foram questionar a Jesus sobre isso, sobre fazer a cura no sábado, é que uma outra cura no sábado. E aí Jesus deu um exemplo, perguntou para eles, pela nossa lei, permite curar no sábado ou não? Eles não responderam, né? Às vezes as pessoas que conhecem a lei, elas não nos respondem, que elas querem ver até onde a gente vai. Até onde vai o nosso conhecimento e até onde vai, né, o nosso, muitas vezes, atrevimento. Aqui Jesus não foi atrevido porque ele não precisa ser atrevido com ninguém, né? Ele é o mais sábio dos sábios. Ele conhece tudo. E ele já sabia como confrontar, porque já sabia o pensamento dos fariseus. Não podemos, se ele é um mestre da lei, ele não vai cumprir a lei. Mas é ele que determina. E ele dá um exemplo muito interessante que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha lido, nem ouvido alguém falar.
isso na Bíblia. E ele vai falar aqui no verso 4, na parte B do verso 4, se um filho ou um boi de algum de vocês cair no poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá, mesmo que isso aconteça no sábado? Porque no sábado não era permitido trabalhar, não era permitido fazer, tinha que guardar o sábado. Então, no sábado, se você tá com um parente doente, você não pode levar ele no hospital. Se você... Aqui ele falou em relação ao boi, porque naquela época eles cultivavam muito essa coisa da criação pro próprio alimento. Então, falou, você não vai deixar, você vai deixar lá para morrer, vai ter essa perda, vai preferir perder por causa de uma lei, algo desumano. Falou, se um filho de vocês cair, se um filho de vocês cair num poço, você não vai tirá-lo porque é sábado, porque você tem que guardar o sábado. Então, guardar o sábado é mais importante do que uma vida. E Jesus veio para trazer essa empatia pra gente, essa consciência da empatia. Porque foi preciso para que Jesus viesse, porque as pessoas começaram a ficar desprovidas de amor, pensando só em si, muito duras, muito rígidas, muito querendo corrigir muito o outro. Eu tenho muita preocupação com pessoas que querem muito corrigir as outras. Eu vou corrigir. Fulano precisa aprender, eu vou ensinar para fulano. Eu vejo uma preocupação muito grande em relação quando eu vejo alguém tomando esse tipo de atitude, porque a gente erra o tempo todo. E pra gente corrigir alguém, a gente tem que estar muito correto. Eu não me sinto correto, tão correto assim, pra poder corrigir alguém, sabe? Eu não me sinto porque eu sei das minhas fraquezas, eu sei das minhas limitações, sabe? E o que eu falo aqui hoje pode ser que a minha língua pague amanhã. E eu tenho muito medo disso, das palavras, de eu falar uma coisa aqui, por exemplo, não vou fazer isso e amanhã eu ser tentado e não conseguir resistir. Porque o inimigo, ele faz isso para nos envergonhar. Então, essa coisa do corrigir, do ensinar é muito complicado. Porque pra gente, para ensinar algo, você tem que aprender primeiro. E as pessoas querem ensinar algo que elas não vivem, que elas não conhecem, nem querem corrigir. E aqui Jesus deu um ensinamento para eles sobre a empatia. Então quer dizer que se um filho seu cair no poço, você não vai retirá-lo porque é sábado. Isso é desumano. Deus é um Deus de amor, sabe? Uma vida, ela é muito preciosa e as pessoas estavam desprovidas disso. E pode ver que os embates na Bíblia de Jesus eram sempre com os fariseus, com quem conhecia as escrituras, com quem conheciam os mandamentos, conheciam as leis, com muitos deles estavam nas sinagogas, na igreja, pregando, falando do amor, falando de Deus e falando dos mandamentos do Senhor. E a gente tem que cumprir mesmo, você tem que viver uma vida honesta. Quando eu faço aqui os meus devocionais, coisa e tal, eu compartilho com vocês a experiência da minha vida, mas o aprendizado é pra mim. Eu falo, Jesus, é para mim, não é pra alguém que tá assistindo esse vídeo. Vai chegar até você o exemplo da minha vida, mas a correção, o ensinamento, o aprendizado tem que vir pra mim, para que eu seja o exemplo, porque eu posso chegar aqui e falar. E depois você me vê passando na rua, pelas ruas da minha cidade, eu num bar, ou fazendo uma coisa contrária daquilo que eu falei aqui. Entendeu? Então eu não tô vivendo, eu não aprendi. Eu tô querendo ensinar as pessoas como viverem, como se comportarem, e eu mesmo não tenho esse aprendizado, porque o aprendizado, ele tem que ser praticado. Entendeu? E a gente precisa ter empatia, ter mais compreensão pelo outro e saber perdoar. Jesus tem me levado muito nesse lugar de perdoar, porque eu tenho pessoas para perdoar e eu tenho exercitado o perdão. A gente leu na leitura diária, falando sobre a depressão, sobre esse processo e as pessoas que machucam, que ferem a gente, que nos levam a isso. Então a gente tem que perdoar, ter empatia pelo outro, porque a gente também erra, sabe? Eu procuro viver uma vida honesta, uma vida direita, trabalhando, me esforçando para conquistar as minhas coisas e, acima de tudo, ter empatia, ajudando quem eu posso ajudar, estendendo a mão, não fazendo como muitas pessoas que fazem, que não querem ajudar, que o mundo hoje em dia é tomado por uma perversidade muito grande. As pessoas veem você errando, veem você indo por caminhos errados e elas ficam assistindo, muitas, ou fora aquelas que te empurram para isso. Aqui os fariseus ficaram sem respostas em relação a isso, porque nem tinha resposta para isso. Porque quando é com a gente, quando o problema é com a gente, é diferente. Quando é a gente que erra, é diferente. O outro tem que ser condenado, mas quando é a gente pede misericórdia. Ai, Senhor, me perdoa, misericórdia para mim. Misericórdia para mim e crucificação para o outro, né? Então que você fique com essa palavra e que Deus possa falar com você assim como falou comigo. E que você tenha mais empatia
pelas pessoas. Praticar o amor ao próximo, como a ti mesmo, tá? Amar o próximo como a ti mesmo. É essa a mensagem.